Oi, minha gente, mais um dia aqui da série Leituras, e a leitura de hoje é novamente do livro do Hugo Monteiro Ferreira, A Geração do Quarto. Eu vou ler um trecho do capítulo 10, o capítulo que diz que tem como título A Geração do Quarto nos ensina a amar. E o subtítulo é O amor que vem do silêncio. Se você ainda não curtiu esse canal, não se inscreva. Mande para outras pessoas, para outros pais, outras mães, porque aqui eu trago leitura de qualidade. Leituras que eu uso também para o meu trabalho, leituras que norteiam a minha jornada na educação parental, no meu trabalho com escolas, e eu quero compartilhar aqui com você. E vou ler um trechinho desse capítulo onde o Hugo trata sobre bullying e cyberbullying e como que nós, muitas vezes, não percebemos o que está vivendo a nossa criança ou o nosso adolescente. Porque muitas vezes, na grande maioria, eles não falam. E eles não falam muito porque, às vezes, os adultos não estão prontos para escutar, escutar com atenção, para perceber no seu silêncio através das suas atitudes, dos seus gestos, do seu comportamento, o que eles estão tentando nos dizer. E o quanto nós precisamos estar muito atentos, porque é cada dia mais frequente que nossos jovens e nossas crianças sofram bullying nas escolas, nas suas comunidades, nos seus grupos, e também, infelizmente, muitos adolescentes cometendo bullying, muitas crianças cometendo bullying, porque estão todos sofrendo, tanto os que agridem, os que promovem o bullying, quanto aqueles que estão sendo vítimas do bullying. E o quanto que é importante que nós, adultos, estejamos sempre muito atentos. Então, eu vou começar a ler aqui, vocês, não sei se vocês sabem, né? Quem está chegando por aqui agora, deixa até eu me apresentar, eu sou a Joana Moraes, e eu trabalho em defesa das crianças e dos adolescentes, da saúde emocional, da saúde mental, dessas crianças que estão gritando por nossa atenção. Trabalho muito com famílias, nessa orientação parental, com escolas, e eu quero agora, então, começar a ler esse trechinho para vocês, que é muito importante, gente. Eu vou ler o trecho que o Hugo nos conta sobre esse silêncio e um relato de uma mãe sobre o silêncio da sua filha. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui pelo Kindle. Para quem ainda não sabe, eu uso o Kindle também, então vocês não vão me ver com o livro, mas eu vou ler aqui na tela para vocês. Então vamos lá. É preciso que aprendamos a ouvir o silêncio amoroso de nossas crianças, dos nossos adolescentes. Eles, têm muita dificuldade de nominar a dor e só aprenderão a fazer se as ensinarmos. Mas nós só as ensinaremos se com elas aprendermos. Pode parecer contraditório que um silêncio que perpetua o sofrimento seja, num só tempo, também uma forma de proteção. A escuta, porém, deve ser menos das palavras, posto que poucas virão, e mais dos sinais que se manifestam em todas as ocasiões, em todos os momentos, em várias e diversas situações. Agora eu vou ler o trechinho do relato da mãe. Ela diz assim: me dei conta que minha filha ficava calada, mas fazia tudo para que a gente olhasse para ela. A gente olhava, mas não via. Foi muito forte quando ela me fez ver que ela não existia dentro de casa. Por 2 semanas, minha filha tomou remédio para dormir, meus remédios, e eu não percebi. Por vários dias, ficou sem trocar a roupa de baixo, e eu não me dei conta. Foi sem que nem eu, nem meu marido expressássemos discordância, dormir na casa das amigas, fazer trabalho, sei lá mais o quê. A gente não viu. A gente só viu naquela tarde, naquele dia, em que ela já não estava mais com a gente.
se eu tivesse aprendido a ouvir o silêncio dela. Que triste, né, gente? Agora eu vou continuar aqui a fala do Hugo. O silêncio era tudo que ela tinha. Às vezes não ouvimos as crianças, nem nossas crianças, nem nossos adolescentes, porque nos habituamos a não lhes dar o devido valor e respeito. Costumamos acreditar que crianças são menos inteligentes que adultos e categorizá-las como ingênuas e puras, porque não sabemos amar as crianças nem os adolescentes como eles se apresentam. Idealizamos as nossas meninas e os nossos meninos, mas eles são o que são e não o que projetamos. São o que podem ser. Todos nós só somos o que podemos ser. É urgente que aprendamos a ler sinais não verbais, a ouvir os silêncios, a perceber comportamentos, a abrir espaço de diálogo e de amorosidade dentro de nossas casas, em nossas escolas, entre nós. As crianças e os adolescentes nos reclamam amor, menos o amor idealizado dos românticos e mais o amor genuíno, que só ocorre nos limites e nas possibilidades de cada um. Gente, que forte, né, esse trecho, que forte saber que a mãe, o pai não perceberam o que estava acontecendo com a sua filha. E parece que é algo muito distante, mas não é. Em muitas casas, isso acontece todos os dias. A vida vai acontecendo, os jovens lá dentro do quarto, nos seus jogos, na internet, com seus pares. E os pais, acreditando que estão em segurança, eles estão sofrendo. Eles não encontram espaço para o diálogo, porque muitas vezes os pais não dão esse espaço. E quando o Hugo fala que, é o que eu sempre falo também, abrir espaço para o diálogo amoroso, não é só aquele diálogo que muitos de nós conhecemos, que o adulto fala e a criança e o adolescente têm que escutar, acatar e obedecer. O adulto reclama, o adulto dá bronca, exige, cobra, humilha, rotula. Não é esse o diálogo. O diálogo é aquele onde o adulto escuta, percebe, observa, acolhe. E sim, aquele adulto que também ensina, protege, cria borda de segurança, acolhe, coloca limites, mostra os limites, mostra o bom caminho, mas sempre no diálogo, na conversa. Quantos adolescentes não conseguem dizer para os pais que estão vivendo bullying, que estão vivendo violência, que estão vivendo de uma forma angustiante, ou na escola, ou na rua, ou no condomínio, ou no clube, na escola de esporte, em qualquer ambiente, na internet. Os jovens estão vulneráveis, as crianças estão vulneráveis a uma situação muito difícil, mas que elas não conseguem dizer. Porque, para muitas crianças, se ela vier contar que um amiguinho, um coleguinha lá, alguém da escola, a tratou mal, falou alguma coisa, empurrou, colocou o pé, muitos pais, muitas mães vão brigar, vão dizer para essa criança, por que que você não revidou, por que que você não contou para alguém? Vão cobrar e trazer uma culpa, ao invés de acolher, de cuidar, de proteger, de estar ao lado. Nós precisamos abrir diálogos, abrir espaços onde a criança possa falar sem medo de ser criticada, repreendida, humilhada. E eu arrisco dizer que muito do bullying acontece na própria casa, quando o pai e a mãe colocam essa criança, esse adolescente, numa condição de que são inferiores, bobões,
Por que que você não foi lá e não revidou, e não bateu, e não deu o troco? A criança não quer fazer isso, ela não sabe, ela não tem coragem, ela nem se sente bem fazendo isso. Mas os pais, muitas vezes, idealizaram aquele filho, aquela filha que sabe reagir, que sabe se resolver, mas eles não sabem ainda. Eles não têm estrutura emocional, nem mental ainda para buscar ajuda, para confiar. Muitas vezes eles não confiam que eles podem pedir ajuda, nem na escola, para o professor, para o diretor, nem para o pai e a mãe, porque muitas vezes eles vão ficar numa situação ainda mais difícil. Eles vão estar expostos a uma situação em que eles não querem, porque já é tão sofrido o bullying que eles não querem mais nenhuma exposição. E aí eles se calam, eles se fecham. Só que até como um mecanismo de defesa, né? Eles se fecham para se proteger dessa dor que vai revitimizá-los, eles se fecham e não conseguem falar, porque emocionalmente dói muito. Para nós adultos é difícil, gente. É difícil falar, olha, eu estou com um problema, está doendo isso em mim, porque a gente sabe que alguém vai cobrar, alguém vai julgar. Imagina para uma criança e um adolescente que já tem pouco espaço em casa, que só são cobrados, exigidos, criticados. E aqui eu não estou dizendo que a gente vai deixar os filhos fazerem tudo o que eles quiserem. Não, não interpretem mal. A gente só precisa escutar e acolher e dizer para eles: nossa, filho, que chato isso, que difícil. Imagino como está difícil isso na sua vida. Mas eu estou aqui porque juntos a gente vai resolver isso. E, gente, é através do comportamento. É bem isso que o Hugo fala. É no silêncio. As crianças estão nos mostrando que estão em sofrimento através das suas atitudes. Então, mais do que a gente olhar para um comportamento e julgar o comportamento como algo errado, feio, e que não é assim que se deve se comportar, a gente precisa entender o que está por trás do comportamento. Porque comportamento é comunicação. Eles estão nos contando, através do seu comportamento, que algo está errado na vida deles. E nós precisamos aprender a enxergar além das palavras. É difícil, gente. Eu sei que é difícil. É muito difícil. Até para nós que somos adultos, muitas vezes não conseguimos expressar o que nós estamos sentindo. Eu atendo pessoas adultas, casais, que não conseguem dizer qual é a sua necessidade, porque ninguém aprendeu a falar sobre sentimentos, sobre o que está sentindo, sobre a sua dificuldade, se sentir vulnerável. Nós queremos sempre que as pessoas sejam fortes, que elas saibam se virar, que elas tenham iniciativa, mas antes disso, a gente precisa proporcionar segurança para que elas possam falar. Se um jovem se sente inseguro de falar alguma coisa, porque provavelmente vai ser criticado, ele se cala, ela se cala, ela não fala, mas ela continua dando sinais. E só que esses sinais, infelizmente, são imperceptíveis. Muitos pais não se dão conta do que está acontecendo. Por isso, gente, prestem muita atenção no que os filhos estão fazendo, nos sinais que eles estão dando, como eles estão se comportando, e ofereça uma escuta, ofereça o seu ombro, ofereça o seu colo, ofereça o seu abraço, o seu silêncio, a sua escuta. Diga para os seus filhos: eu estou aqui. Eu também não sei muito como resolver isso, mas juntos a gente vai encontrar uma solução. Você não está sozinho, você não está sozinha, filha. A gente vai buscar uma saída. Eu acredito em você. Eu sinto que você está sofrendo. Pode confiar. E escute o que ela tem para te dizer sem criticar. Apenas escute e tente buscar uma solução junto com ela, sem violência, mostrando que existem caminhos. O que a gente pode fazer? E, gente, muitas vezes vai ser preciso, inclusive, ter uma atitude um pouco mais radical. Em alguns casos, é necessário tirar essa criança dessa escola. Sim, em muitos casos, isso é necessário.
E eu sei que isso vai mexer com a estrutura da família, com a rotina, com a organização, com tudo que já está funcionando. Mas talvez só esteja funcionando para os adultos, porque a escola é perto, porque eu consigo levar e buscar com mais facilidade, está no caminho do meu trabalho, mas muitas vezes a criança está pagando um preço muito alto por isso. O adolescente está pagando um preço muito alto por isso. Se, né, não consegue resolver a situação que está acontecendo lá na escola, se já foi conversar, se não foi ainda, vai conversar, mas se não consegue resolver, às vezes é preciso realmente tomar uma atitude mais séria em favor da sua criança, pela proteção da saúde física, emocional e mental da sua criança. Às vezes perde um ano, mas isso se recupera lá na frente. Agora, deixar uma criança em sofrimento, porque a gente não está enxergando ou porque a gente não vê nenhuma outra forma de resolver essa situação, esse trauma pode ter um preço muito alto para essa criança e para toda a família. Então, fica aqui o meu recado. Estou sempre à disposição. Se precisar de ajuda, me chama. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha missão. Ajudar as famílias a viverem de forma mais feliz com os seus filhos, protegendo, escutando o que eles têm para dizer e vivendo de forma mais harmoniosa. A gente vai precisar abrir mão, sim, muitas vezes, daquilo que é confortável para a gente, do nosso momento, da nossa rede social, da nossa distração. E talvez, e é claro que muitas vezes, a gente vai precisar olhar para a nossa dor também, para poder olhar para os nossos filhos, porque os nossos filhos são portais de cura, sim. Eles mostram para a gente dores que também são nossas e que a gente, às vezes, não conseguiu olhar. E este é o momento de olhar para a nossa dor, a partir da dor do nosso filho, e fazer com que, juntos, a gente consiga se curar. Eu curo a minha dor e ajudo você a curar a sua. E é só nessa conexão amorosa que a gente vai poder viver de forma mais saudável e mais feliz. Um beijo para você. Até a próxima semana.